Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Eu rodava a rodovia naquele dia como sempre fazia. Mas naquela tarde, algo me parou. Ali, perto de um barranco, vi uma cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Uma mulher bonita, com os olhos cheios de pavor, abraçava uma menininha que tremia em silêncio. As duas, sufocadas pelo medo, estavam sendo ameaçadas por um homem e tudo indicava que ele era o marido dela. Ele gritava, apontava o dedo, segurava algo pesado nas mãos. Ela implorava, mas ele parecia decidido a fazer uma crueldade que nenhum ser humano deveria nem cogitar. Foi ali que eu tive que escolher, fingir que não via ou descer do caminhão e tentar mudar o destino daquelas duas almas. O que aconteceu depois vai te emocionar profundamente. A estrada parecia diferente naquele dia. Não era só o calor sufocante de março que fazia o asfalto ondular como água, nem o cheiro de terra seca misturado com diesel, que grudava na garganta. Era algo mais profundo, uma sensação que só quem conhece o Brasil de ponta a ponta consegue sentir, como se o próprio ar sussurrasse que problemas estavam por vir. Meu nome é Joaquim Pereira da Silva, mas todo mundo me chama de Kim. Tenho 56 anos e há mais de 30 rodo essas estradas. Meus Scania 113 azul já viu mais Brasil que muito político. Conhece cada curva da BR-153, cada lombada da BR-262, cada buraco da BR-364. Essa máquina e eu somos como irmãos, ela me leva, eu cuido dela. Saí de Goiânia naquela quinta-feira com um carregamento de ração para Cuiabá. Nada demais, viagem que já fiz centenas de vezes. Mas desde que liguei o caminhão, algo no peito me incomodava. Uma inquietação que não conseguia explicar. Como quando você sabe que vai chover antes mesmo de ver as nuvens. O rádio tocava uma música sertaneja antiga, Chitãozinho e Chororó cantando Evidências, e eu tentava me concentrar na letra, mas minha cabeça estava em outro lugar. Pensava na Marlene, minha ex-mulher, que havia me deixado há 2 anos. Você ama mais essa estrada do que a mim, ela disse no dia que fez as malas. E talvez ela estivesse certa. A estrada nunca me cobrou explicações, nunca me fez sentir que eu não era suficiente. Mas a solidão pesa, principalmente quando você passa horas olhando para o mesmo horizonte, ouvindo o mesmo ronco do motor, parando nos mesmos postos. Às vezes converso com o caminhão, só para ouvir uma voz mesmo que seja a minha própria. Vamos lá, menina, digo para ela quando subimos uma ladeira pesada. Mais uns quilômetros e a gente para descansar. Eram quase 2 da tarde. Quando comecei a sentir que algo estava errado de verdade. Não era só impressão. O céu tinha uma cor estranha, meio amarelada, como se uma tempestade gigante estivesse se formando muito longe. As cigarras cantavam mais alto que o normal, quase gritando, e não havia outros carros na pista, coisa rara numa quinta-feira de tarde. Foi numa reta longa, uns 15 quilômetros depois de Jataí, que vi a primeira coisa estranha. Um Corolla branco abandonado no acostamento, com as 4 portas abertas. Diminuí a velocidade, pensei em parar para ver se alguém precisava de ajuda, mas alguma coisa me disse para continuar. Uma voz interna que gritava, não para, Kim, não para. Mas alguns quilômetros à frente, meu instinto falhou. Vi um homem de terno azul claro, ajoelhado no chão do acostamento, mexendo com uma pá. Estava num local meio escondido por um matagal alto, árvores de pequi e buriti que faziam sombra. Mesmo com o calor insuportável, o homem usava terno completo. Quem faz isso? Quem usa terno no interior de Goiás com 40 graus na sombra? Minha primeira reação foi curiosidade. Talvez fosse algum engenheiro fazendo medição de solo, pensei, ou alguém enterrando um animal atropelado. Mas havia algo no jeito dele, na pressa dos movimentos, na forma como olhava para os lados, que me incomodou profundamente. Parei o caminhão uns 50 metros adiante, no acostamento. O motor fez aquele suspiro cansado. Quando desliguei, ele também sentia que algo estava errado. Peguei minha garrafa de água, coloquei o boné e desci. O calor bateu no rosto como uma bofetada. O chão estava tão quente que dava para sentir através da sola da bota. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho, seguindo uma trilha que os animais tinham aberto no mato. O cheiro de terra seca e capim queimado era forte. Moscas zumbiam em volta da minha cabeça. E quanto mais me aproximava,
mais claro ficava que aquele homem não estava fazendo um trabalho normal. Ele cavava com desespero. Suas mãos tremiam ao segurar a pá. O terno estava encharcado de suor e sujo de terra vermelha. E ele chorava. Lágrimas desciam pelo rosto enquanto ele jogava terra para cima. "Boa tarde, compadre", gritei quando estava a uns 20 metros. "Tá tudo bem aí?" O homem parou na hora. Não virou para mim, mas seu corpo ficou tenso como o de um animal acuado. Dava para ver a respiração pesada, os ombros tremendo. Por alguns segundos, nenhum de nós se mexeu, só o barulho das cigarras e o vento balançando as folhas do cerrado. "Vai embora", disse ele, sem se virar. A voz estava rouca, quebrada. "Por favor, vai embora. Você precisa de ajuda, amigo?" Insisti, dando mais um passo. "Esse calor está de matar." "Tenho água aqui." Foi quando dei mais um passo e escutei o estalo. Um estalo metálico, seco, como o som de uma porta de ferro batendo. A dor veio junto com o som, imediata, cortante, como se tivessem enfiado uma broca em funcionamento na minha perna direita. Olhei para baixo e vi os dentes de ferro cravados na canela, atravessando a calça jeans, como se fosse papel. Uma armadilha de caça. Sangue começou a escorrer, manchando a terra seca. Gritei. Não foi um grito de susto. Foi um grito de dor real, visceral, de quem sabe que está em uma encrenca séria. Caí no chão, instintivamente tentando me segurar numa moita de capim. A armadilha estava presa por uma corrente grossa a um tronco de pequi. Tentei abrir os dentes de ferro com as mãos, mas quanto mais mexia, mais os dentes se cravavam na carne. Foi então que escutei os outros gritos. Gritos de mulher, gritos de criança, vindos da direção do homem de terno. Gritos que fizeram meu sangue gelar mesmo com o calor infernal. Levantei a cabeça, ignorando a dor lancinante na perna, e vi a cena que jamais sairá da minha memória. E foi aí que entendi que não havia tropeçado apenas numa armadilha de caça. Havia tropeçado no inferno. O que vi naqueles primeiros segundos não fez sentido para meu cérebro. Era como olhar para uma pintura abstrata. Você vê as cores, as formas, mas demora para entender o que está representado. Só que quando entendi, o mundo desabou. Lá na frente, numa clareira entre as árvores de pequi e buriti, havia um buraco fundo, escavado na terra vermelha característica da região. E dentro dele, enterradas até os ombros, estavam duas pessoas. Uma mulher de uns 30 anos, com uma blusa rosa que já tinha sido clara, mas agora estava rasgada e suja de terra vermelha. O cabelo castanho grudado no rosto suado, os olhos inchados de tanto chorar. E ao lado dela, abraçada com força, uma menina pequena que não devia ter mais que 5 anos. Usava uma jaquetinha bege, dessas de criança, com um desenho de borboleta, que mal dava para ver debaixo da terra. Elas estavam abraçadas, ou tentando se abraçar dentro daquele espaço apertado. A terra chegava até o pescoço das duas. E elas choravam. Choravam de um jeito que parte o coração, com aquele desespero que só quem está vendo a morte chegar consegue sentir. "Por favor, senhor", soluçava a mulher, cuspindo terra. "Minha filha não tem culpa de nada. Ela só tem 5 anos. A voz dela estava rouca, quebrada. Dava para perceber que ela já estava gritando há muito tempo. A menina olhava para a mãe com os olhos arregalados, aterrorizada, mas sem conseguir entender completamente o que estava acontecendo. "Mamãe, por que a gente está aqui embaixo?", perguntou a criança com aquela voz fina, inocente, mas carregada de um medo que criança nenhuma deveria sentir. "Porque o papai está jogando terra na gente?" "Papai?", foi quando olhei melhor para o homem de terno. Ele continuava jogando terra sobre elas, pá após pá, mas suas mãos tremiam tanto que metade da terra nem chegava no buraco. Respirava pesado, ofegante, o rosto pálido, suado, com uma expressão de quem já morreu por dentro. Lágrimas desciam pelo rosto, misturando-se com o suor. Não era um estranho, era o pai delas. "Ei!", gritei, ainda no chão, lutando contra a armadilha que mantinha minha perna presa. "Que diabos você está fazendo?" O homem parou. A pá ficou suspensa no ar por alguns segundos. Ele virou lentamente, como se cada movimento custasse um esforço enorme. Quando os olhos se encontraram, vi algo que nunca vou esquecer. Não, era o olhar de um assassino. Era o olhar de um homem quebrado, destruído, forçado a fazer algo que estava matando sua alma.
Você não deveria estar aqui, disse, a voz rouca e tremula. Não deveria ter parado. Tentei me mexer, tentei me arrastar para longe da armadilha, mas os dentes de ferro estavam profundamente cravados na minha panturrilha. A cada movimento, a dor aumentava e mais sangue escorria. Minha calça jeans estava encharcada de vermelho. Solta elas! Gritei, tentando soar firme apesar da dor. Pelo amor de Deus, são sua esposa e sua filha. Você não entende. Respondeu ele, balançando a cabeça. Você não entende nada. Consegui puxar o celular do bolso. Um Samsung velho, com a tela rachada de tanto cair no chão do caminhão. Mãos tremendo de dor e nervosismo, tentei discar 190. Mas meus dedos estavam escorregadios de sangue e suor. Errei os números. Tentei de novo. Na terceira tentativa, consegui fazer uma ligação, mas não para a polícia. Por engano, liguei para a Marlene, minha ex-mulher. O último número que havia discado. Joaquim atendeu do outro lado, com aquela voz meio irritada que eu conhecia bem. Que horas são? Você não deveria estar dirigindo? Marlene, escuta. Gritei no viva voz, sem me importar se o homem escutaria. Chama a polícia agora. BR-153, 15 quilômetros. Depois de Jataí, sentido Cuiabá. Joaquim, você bebeu? Perguntou ela, incrédula. Que história é essa? Não é brincadeira. Gritei mais alto, desesperado. Um homem está enterrando a esposa e a filha dele. Tô preso numa armadilha, não consigo sair. Chama a polícia agora. Joaquim, você está me assustando. A ligação começou a picar. O sinal estava fraco, como sempre acontece nessa região entre Jataí e Caiapônia. A voz da Marlene foi sumindo, cortando, até que só ficou o apito contínuo da linha que caiu. Merda! Gritei, tentando ligar de novo, mas o celular apitou 3 vezes e desligou sozinho. Bateria fraca. Na correria da manhã, tinha esquecido de carregar. O homem de terno continuava me olhando. Agora ele havia largado a pá no chão e caminhava lentamente na minha direção. Cada passo dele fazia meu coração disparar mais. Eu sinto muito, disse ele, parando a uns 3 metros de mim. Eu realmente sinto muito, mas você viu demais. Que história é essa? Perguntei, tentando ganhar tempo enquanto tentava desesperadamente me soltar da armadilha. Por que você está fazendo isso com sua própria família? Ele se agachou, pegou a pá de novo, mas não a ergueu. Ficou ali, de cócoras, olhando para a terra. Eles me deram uma escolha, disse, a voz quase um sussurro. Uma escolha que não é escolha nenhuma. Quem são eles? Pessoas poderosas. Pessoas que mandam nessa região toda. Ele olhou para mim com olhos vermelhos de chorar. Pessoas que sabem onde eu moro, onde minha irmã trabalha, onde meus sobrinhos estudam. Foi então que vi ele tirar do bolso do paletó um papel amassado. Estava dobrado várias vezes, sujo de terra e suor. Ele jogou o papel perto de mim. Eles me entregaram isso ontem de manhã, disse. Consegui pegar o papel com a mão livre. Estava escrito à mão, com uma caligrafia caprichada, daquelas que aprendem em colégio particular. Elimine as testemunhas. Você sabe por quê? Não nos decepcione. Você tem 48 horas. Suas escolhas terão consequências para toda a sua família. Embaixo, havia um endereço. O endereço da irmã dele. Testemunhas de quê? Perguntei, sentindo um frio na barriga. O homem respirou fundo, passou a mão no rosto suado. 3 dias atrás, minha esposa Lúcia foi fazer compras no Buriti Shopping, em Goiânia. Levou a Beatriz junto, disse, apontando para a menina no buraco. Era aniversário da nossa filha. 5 anos. Íamos comemorar no fim de semana. A voz dele quebrou. Ele precisou parar por alguns segundos para conseguir continuar. A Lúcia resolveu ir ao banheiro e levou a Beatriz junto. Quando estavam voltando, passaram por um corredor meio vazio, perto da praça de alimentação. Foi quando ouviram uma conversa que não deviam ter ouvido. Que tipo de conversa? 2 homens de terno, conversando sobre dinheiro. Muito dinheiro. Ele olhou para as duas no buraco. Falavam sobre lavagem de dinheiro, sobre políticos, sobre obras superfaturadas, sobre coisas que movem milhões nessa região. Do buraco, a voz da mulher chegou fraca. A gente não queria escutar nada. A Beatriz deixou cair a boneca nova. Quando fui pegar, eles estavam falando. Cala a boca, Lúcia, gritou o homem, desesperado. Não fala mais nada. Papai,
por que você está gritando com a mamãe? Perguntou a menina, começando a chorar de novo. O homem caiu de joelhos ao lado do buraco. Perdão, minha princesa. Papai não queria gritar. Papai não quer fazer isso com vocês. Então não faz, disse eu, reunindo forças. Para com isso agora e a gente chama a polícia. Coloca elas em proteção. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Você não entende. Eles têm gente dentro da polícia. Tem gente em todo lugar. Ele tirou do bolso outro papel. Olha isso. Era uma foto. Uma foto da irmã dele saindo de casa com duas crianças pequenas. No verso, estava escrito: lindas crianças. Seria uma pena se algo acontecesse com elas. Eles pegaram a Lúcia e a Beatriz na saída do shopping, continuou ele. Me ligaram. Disseram que eu tinha 48 horas para resolver o problema. Ou eu mesmo eliminava as testemunhas, ou eles matavam toda a minha família, incluindo minha irmã e os filhos dela. Mas você não precisa fazer isso, gritei, sentindo a dor na perna ficar insuportável. Tem outros jeitos. Que jeitos? Gritou ele de volta. Fugir para onde? Eles têm dinheiro, poder, influência. Conhecem todo mundo nessa região. Foi quando escutei o barulho de um motor ao longe. Um caminhão se aproximando pela BR-153. Acenei com o braço livre, gritei por socorro com toda a força que tinha nos pulmões. Socorro! Aqui! Socorro! O caminhão era branco, parecia ser um Ford Cargo. Quando o motorista me viu, diminuiu a velocidade. Por um momento, achei que ia parar. Meu coração disparou de esperança. Mas o caminhão acelerou de novo e passou direto, levantando uma nuvem de poeira vermelha que engoliu toda a cena. Filho da... gritei, batendo o punho no chão. A poeira demorou quase um minuto para baixar. Quando baixou, o homem de terno estava de pé ao meu lado, segurando a pá com as duas mãos. Por um momento terrível, achei que ia me acertar com ela. Eu não quero machucar você, disse ele, tremendo. Mas você viu demais. E eles vão querer saber quem mais sabe. Escuta, disse eu, tentando manter a voz calma apesar do pânico. Qual é o seu nome? Roberto, respondeu ele, depois de hesitar. Roberto, escuta aqui. Você tem filha? Tenho. Tô olhando para ela. Apontei para o buraco. Então olha bem nos olhos dela. Olha bem no rosto da sua filha. Minha voz estava saindo embargada. Você consegue olhar para ela e ser a última coisa que ela vai ver na vida? Roberto olhou para o buraco. A menina olhava de volta para ele, com aqueles olhos grandes e assustados. Papai, disse ela, com a voz pequena e trêmula. Eu estou com medo. Eu sei, minha filha, respondeu ele, lágrimas escorrendo. Papai também está com medo. Então para com isso, implorei. Para agora. A gente encontra outro jeito. Não tem outro jeito, gritou ele, erguendo a pá. Eles vão matar toda a minha família. Foi quando escutamos as sirenes. Longe ainda, mas inconfundíveis. O som agudo das sirenes da polícia militar, ecoando pela vastidão do cerrado. A Marlene tinha chamado a polícia. Roberto escutou as sirenes e entrou em pânico total. Eles vão me matar, gritou, correndo em direção ao buraco. Se eles descobrirem que a polícia veio, vão matar toda a minha família. As viaturas estavam se aproximando rapidamente. Dava para ver a poeira que levantavam na estrada. Roberto ergueu a pá, pronto para jogar mais terra sobre a esposa e a filha. Ele vai matar elas. Gritei com toda a força dos meus pulmões. Corram! Ele vai matar elas. Papai, não! Gritou a menina. E foi aí que aconteceu algo que não esperava. Roberto parou. A pá tremeu nas mãos dele. Ele olhou para a filha, depois para mim, depois para as sirenes que se aproximavam, e começou a chorar. Chorar como um homem quebrado. Eu não consigo, sussurrou. Eu não consigo fazer isso com vocês. As viaturas apareceram na estrada. 3 carros da Polícia Militar de Goiás, fazendo muito barulho. Os policiais saltaram com armas em punho, correndo na nossa direção. Larga! Pá! Agora! Gritou um sargento. Roberto olhou para as viaturas, depois para mim, depois para a esposa e a filha. Ainda estava com a pá erguida. Por favor, disse eu, reunindo as últimas forças. Você já sofreu demais. Não deixa sua filha sofrer também. Roberto me olhou nos olhos, e eu vi o momento exato em que ele tomou a decisão. Soltou a pá. Ela caiu no chão com um som abafado, e caiu de joelhos, soluçando. Perdão, sussurrava.
Perdão, perdão, perdão. Os policiais chegaram correndo. Alguns foram direto para ele, outros vieram me socorrer. Mas antes de desmaiar de dor e perda de sangue, consegui ver a menina sendo tirada do buraco. Ela estava suja, assustada, mas viva. E quando me olhou, disse com aquela voz pequena: "Obrigada, tio." Foi aí que não aguentei mais e desmaiei. Acordei no barulho de vozes alteradas e sirenes distantes. Minha cabeça latejava e a perna direita doía como se tivessem enfiado 1000 agulhas ao mesmo tempo. Quando abri os olhos, vi o céu azul de Goiás através das copas dos pequizeiros, mas tudo parecia meio embaçado, como se estivesse olhando através de um vidro sujo. "Ele está acordando", gritou uma voz masculina. "Sargento", o caminhoneiro acordou. Tentei me mexer, mas senti uma mão firme no meu ombro. "Calma, amigo, não se mexe ainda", disse um homem de farda. Era um policial militar, moreno, de uns 40 anos, com cara de quem já tinha visto muita coisa ruim na vida. "Sou o Sargento Mendes. A gente já chamou o SAMU, eles estão vindo. Você perdeu bastante sangue." Consegui virar a cabeça e ver a movimentação ao redor. Havia pelo menos 6 policiais na área. 2 deles seguravam o Roberto, que estava sentado encostado numa árvore, algemado, olhando para o chão. Mais 2 estavam ajudando a retirar a mulher e a menina do buraco, e outros 2 examinavam a armadilha que ainda estava presa na minha perna. "As meninas", consegui falar, com a voz rouca. "Elas estão bem?" "Tão vivas", respondeu o sargento. "Assustadas, mas vivas. Você chegou na hora certa." Virei a cabeça para o lado e vi a cena do resgate. A mulher, Lúcia, estava sendo ajudada a sair do buraco por 2 policiais. Estava suja, trêmula, mas andando. Ela tossia muito, tinha engolido muita terra. A menina, Beatriz, estava no colo de uma policial feminina, que havia chegado com a 2ª viatura. Mamãe choramingava a criança. "Eu quero ir embora daqui." "A gente vai, meu amor", respondia Lúcia, mesmo com a voz embargada. "A gente vai embora daqui." A policial que segurava a menina se aproximou de mim. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, com o cabelo preso num coque e um olhar gentil. Cabo Fonanda se apresentou. "O senhor foi muito corajoso. Se não fosse pelo senhor, essa história teria terminado de outro jeito." "Não fiz nada demais", responde, tentando não pensar na dor. "Qualquer um faria a mesma coisa." "Não, senhor", disse ela, balançando a cabeça. "Infelizmente, nem todo mundo faria." A menina me olhou do colo da policial. Seus olhos grandes estavam vermelhos de chorar, mas havia algo ali que me tranquilizou. Não era o olhar vazio de quem havia visto a morte de perto. Era ainda o olhar curioso de uma criança de 5 anos. "Tio", disse ela, com a voz pequena, "o senhor está machucado por nossa causa?" "Não, pequena", respondi, tentando sorrir apesar da dor. "Eu estou machucado porque sou desastrado mesmo." Ela deu uma risadinha fraca. "Minha mãe sempre fala que meu pai é desastrado também." O sorriso dela me partiu o coração, porque ela ainda não entendia completamente o que havia acontecido. Para ela, o pai tinha feito algo ruim, mas ainda era o pai, ainda era o homem que a colocava para dormir todas as noites, que fazia vozes engraçadas na hora de contar histórias. Do outro lado da clareira, 2 policiais trabalhavam para soltar a armadilha da minha perna. Era um cabo jovem, de uns 20 e poucos anos, e um soldado ainda mais novo. "Essa armadilha é profissional", disse o cabo, examinando o mecanismo. "Não é dessas que caçador amador usa. Isso aqui foi feito para prender javali grande, ou até onça." "Quem diabos coloca uma armadilha dessas num lugar desses?" perguntou o soldado. "Alguém que não queria ser incomodado", respondeu o sargento Mendes, se aproximando. Eles conseguiram forçar a abertura da armadilha com um pé de cabra que tinham trazido da viatura. Quando os dentes de ferro se soltaram da minha perna, a dor foi terrível, mas ao mesmo tempo teve um alívio imenso. Sangue fresco escorreu, manchando ainda mais o chão. "Vai precisar de uns pontos", disse o cabo, examinando o ferimento, "mas não atingiu nenhum osso." "O senhor teve sorte." "Sorte? Será que foi sorte mesmo? Ou será que foi o destino me colocando no lugar certo, na hora certa, para impedir uma tragédia?" O SAMU chegou uns 10 minutos depois. 2 paramédicos desceram de uma ambulância branca e vieram direto para mim.
Eram profissionais competentes em poucos minutos, tinham estancado o sangramento, feito um curativo provisório e me colocado numa maca. Vamos ter que levar o senhor para o hospital de Jataí, disse o paramédico mais velho, um homem careca de uns 50 anos. Vai precisar de uns pontos e talvez uma dose de antibiótico. Enquanto me carregavam para a ambulância, consegui ver Roberto sendo colocado numa das viaturas. Ele olhou para mim por um segundo. Não havia raiva naquele olhar, nem ódio, apenas uma tristeza profunda, infinita. Roberto, gritei para ele. Ele parou e olhou para mim. Suas meninas vão ficar bem, disse eu. Você fez a coisa certa no final. Ele assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto, e entrou na viatura sem resistir. No hospital de Jataí, um médico jovem cuidou dos meus ferimentos. 17 pontos no total. A armadilha havia perfurado o músculo da panturrilha, mas, como o cabo havia dito, não atingiu nenhum osso importante. O senhor vai ficar com uma cicatriz, disse o médico, terminando de suturar. Mas em algumas semanas vai estar dirigindo normalmente de novo. Doutor, perguntei, enquanto ele passava um curativo. As meninas que trouxeram junto comigo, como elas estão? A mulher e a criança? Estão bem. Assustadas, desidratadas, mas fisicamente bem. Ele fez uma pausa. É verdade que o próprio pai estava tentando. É verdade, respondi, mas ele estava sendo forçado. Tem gente muito poderosa por trás dessa história. O médico balançou a cabeça. Que mundo é esse que a gente vive, né? 2 horas depois, ainda no hospital, recebi a visita do delegado responsável pelo caso. Era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, cara cansada de quem já tinha visto muita maldade humana. Delegado Aristides Ferreira, da delegacia de Jataí, se apresentou, puxando uma cadeira para perto da minha cama. Preciso ouvir seu depoimento sobre o que aconteceu lá. Contei tudo, desde o momento em que vi Roberto cavando até a chegada da polícia. O delegado anotava tudo num caderno velho, de vez em quando fazendo perguntas para esclarecer detalhes. O senhor disse que ele mostrou um papel com uma ameaça, disse o delegado. Consegue lembrar exatamente o que estava escrito? Elimine as testemunhas. Você sabe por quê? Não nos decepcione. Você tem 48 horas. Suas escolhas terão consequências para toda sua família, recitei de memória. E havia um endereço também? Havia. Ele disse que era da irmã dele. O delegado parou de escrever e me olhou sério. Seu Joaquim, o senhor entende que essa história é muito maior do que parece? Não é só um caso de tentativa de homicídio. Tem uma organização criminosa por trás disso. Eu imaginava, respondi. Roberto falou de pessoas poderosas, de políticos, de lavagem de dinheiro. É exatamente isso. O delegado baixou a voz. Roberto Silva dos Santos é contador. Trabalha para várias empresas da região, empresas que prestam serviços para prefeituras, para o governo do estado. A esposa e a filha dele ouviram uma conversa sobre esquemas de corrupção que envolvem milhões de reais. E agora, o que vai acontecer com eles? Roberto vai ter que colaborar com a investigação. É a única chance dele de proteger a família. O delegado fechou o caderno. E vai ter que ficar preso enquanto isso, para a segurança dele também. E a Lúcia e a Beatriz vão entrar em programa de proteção a testemunhas. Vão ter que sair de Goiás, recomeçar a vida em outro estado, com nova identidade. A realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Uma família inteira destruída. Uma menina de 5 anos que ia ter que crescer longe do pai, com outro nome, em outro lugar, sempre olhando por cima do ombro. Delegado, perguntei, Roberto tem chances de sair dessa vivo? O homem respirou fundo. Se ele colaborar, se entregar tudo o que sabe, talvez, mas vai ser difícil. Essas organizações têm braços longos. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido, em como nossa vida pode mudar de uma hora para outra. De manhã, eu era só um caminhoneiro fazendo uma viagem de rotina. À noite, estava num hospital, envolvido numa investigação de corrupção que podia derrubar gente importante. Mas principalmente, pensava na Beatriz, uma menina de 5 anos que estava comemorando aniversário 3 dias atrás, e agora ia ter que viver escondida pelo resto da vida. Peguei meu celular, que a polícia havia devolvido depois de examinar. Tinha várias chamadas perdidas da Marlene.
Liguei para ela. Joaquim, graças a Deus, atendeu na primeira chamada. Eu vi no jornal. Você está bem? Tô bem, Marlene. Só uns pontos na perna. Quando eu atendi aquele seu telefonema, pensei que você tivesse pirado, disse ela. Mas eu liguei para a polícia mesmo assim. Você salvou a vida de 2 pessoas, respondi. Se você não tivesse ligado. Joaquim interrompeu ela. Você quer que eu vá aí? Posso pegar o carro e ir para Jataí. A oferta me surpreendeu. Fazia 2 anos que ela não demonstrava preocupação comigo. Não precisa, Marlene. Vou ficar só mais um dia aqui. Depois volto para Goiânia. Tem certeza? Tenho. Depois de um silêncio, ela disse. Joaquim, eu sempre soube que você era um homem bom. Sempre soube. Só não conseguia entender por que você precisava ficar tanto tempo longe de casa. E agora entende? Acho que sim, respondeu ela. Você não foge de casa, Joaquim. Você vai atrás de quem precisa de você. Depois que desliguei, fiquei olhando para o teto do quarto. Pela janela, dava para ver a BR-153 ao longe. Caminhões passavam de vez em quando, seus faróis cortando a escuridão. E eu pensei que ali, naquela estrada, havia uma família que nunca mais seria a mesma. Mas ao menos estava viva. E às vezes, era só isso que a gente podia fazer. Manter as pessoas vivas. Dar a elas uma chance de recomeçar, mesmo que doesse, mesmo que custasse tudo. No dia seguinte, antes de receber alta, recebi uma visita inesperada. Era Lúcia, acompanhada de uma assistente social e um policial civil. Beatriz não estava com ela. Seu Joaquim, disse ela, se aproximando da cama. Eu vim agradecer. Estava limpa, com roupas novas, mas dava para ver que ainda estava abalada. As mãos tremiam um pouco, e ela falava baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Não precisa agradecer nada, respondi. Como vocês estão? Fisicamente, bem. Emocionalmente, ela fez uma pausa. Fisicamente, bem. Emocionalmente, Lúcia fez uma pausa, procurando as palavras certas. Vai ser difícil, para mim e principalmente para Beatriz. Ela se sentou na cadeira ao lado da cama, as mãos entrelaçadas no colo. Dava para ver que estava lutando para manter a compostura. Onde ela está agora? Perguntei, com uma psicóloga especializada em crianças traumatizadas. A voz dela saiu embargada. Ela ainda pergunta pelo pai. Ainda não entende por que não pode vê-lo. A assistente social, uma mulher de meia idade com óculos, se aproximou. Sou doutora Coleman, do Programa de Proteção a Testemunhas. Se apresentou. Seu Joaquim, preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. O que aconteceu ontem é só a ponta do iceberg. Como assim? O policial civil, que havia ficado quieto até então, deu um passo à frente. Investigador Ramalho, da Delegacia de Combate à Corrupção de Goiânia, disse: Senhor Joaquim, a conversa que a senhora Lúcia e a filha ouviram no shopping envolveu 2 homens muito perigosos. Um deles é João Batista Carneiro, conhecido como Joca, braço direito de uma organização que lava dinheiro através de obras públicas, superfaturadas em toda a região centro-oeste. Lúcia estremeceu ao ouvir o nome. Foi ele que eu vi no shopping, disse ela, a voz tremula. Um homem alto, careca, com uma cicatriz no pescoço. Quando ele me viu olhando, os olhos dele. Nunca vou esquecer aquele olhar. E o outro homem? Perguntei. Esse é o problema, respondeu o investigador. Ainda não conseguimos identificar. Era alguém mais velho, bem vestido, que o Joca tratava com muito respeito. Possivelmente alguém do alto escalão do governo estadual ou federal. A complexidade da situação começou a ficar clara para mim. Não era apenas um caso de ameaça e tentativa de homicídio. Era uma teia de corrupção que envolvia milhões de reais e pessoas poderosas. Senhor Joaquim, continuou o Dr. Coleman, o senhor também pode estar em perigo. Eles sabem que o senhor viu tudo, que pode testemunhar contra o Roberto e, consequentemente, contra eles. Senti um frio na barriga. Mas eu só vi o Roberto tentando enterrar a família dele. Não sei nada sobre corrupção ou lavagem de dinheiro. Para eles, tanto faz, disse o investigador. O senhor é uma testemunha, e essa organização tem o hábito de eliminar todas as pontas soltas. Lúcia se inclinou para a frente, pegando minha mão. Seu Joaquim, eu sei que não é justo. O senhor só tentou ajudar a gente, mas agora está envolvido nisso também. O que vocês querem que eu faça? Queremos que o senhor considere
Entrar no programa de proteção também, disse Dr. Coleman, pelo menos temporariamente, até conseguirmos desmantelar a organização. Balancei a cabeça. Não posso. Tenho meu trabalho, meu caminhão, é minha vida. Sua vida não vai valer muito se eles decidirem que o senhor é um problema, disse o investigador, sem rodeios. O silêncio ficou pesado no quarto. Lá fora, o movimento do hospital continuava normal, enfermeiros passando pelos corredores, médicos sendo chamados no alto-falante, o burburinho da vida seguindo seu curso. Mas ali dentro, estávamos discutindo vida e morte. Me deixem conversar com o Roberto, disse eu, depois de um tempo. Isso não é uma boa ideia, respondeu o investigador. Ele está preso, incomunicável. Ele tentou matar a própria família por causa dessas ameaças, insisti. Se eu vou entrar nisso, preciso entender exatamente com o que estou lidando. Dr. Coleman e o investigador se entreolharam. Talvez seja possível arranjar uma conversa, disse ela, depois de hesitar. Sob supervisão, é claro. 2 horas depois, eu estava numa cadeira de rodas. O médico não havia liberado para eu andar ainda no presídio de Jataí. Era um prédio antigo, de tijolos aparentes, que cheirava a umidade e desinfetante. As grades eram grossas, pintadas de verde musgo, e o eco dos passos reverberava pelos corredores. Roberto estava numa cela individual, para sua própria proteção. Quando me viu chegando, se levantou do beliche de concreto onde estava deitado. Havia emagrecido visivelmente em apenas 2 dias. Os olhos estavam fundos, com olheiras roxas. Joaquim, disse ele, se aproximando das grades. Você veio me ver. Vim entender algumas coisas, respondi, sendo empurrado para mais perto pelo agente penitenciário. Pode falar à vontade, disse Roberto. Já contei tudo para a polícia mesmo. Não tenho mais nada a esconder. Me conta desde o começo. Como você se envolveu com essa gente? Roberto se sentou no chão, encostando as costas na parede da cela. Respirou fundo antes de começar. Começou há uns 3 anos. Eu tinha um escritório de contabilidade pequeno aqui em Jataí. Fazia a contabilidade de algumas lojas, umas empresas pequenas, nada demais. Mal conseguia pagar as contas. E aí? Aí apareceu um cara, o Márcio, dizendo que tinha uma proposta para mim. Uma empresa grande de Goiânia precisava de um contador para fazer alguns serviços especiais. O pagamento era 10 vezes mais do que eu ganhava com todos os meus clientes juntos. Que tipo de serviços especiais? No começo, parecia coisa simples. Emitir algumas notas fiscais, fazer alguns relatórios financeiros. Eu sabia que havia algo errado, mas o dinheiro era bom demais para recusar. Ele passou a mão no rosto. E a Lúcia estava grávida da Beatriz. A gente precisava do dinheiro. Quando você percebeu que estava entrando numa enrascada grande, uns 6 meses depois, o Márcio me levou para conhecer o escritório principal da empresa, em Goiânia. Era numa sala comercial no setor oeste, nada muito chamativo. Mas quando cheguei lá, vi o movimento de dinheiro real. Roberto se levantou e começou a andar de um lado para outro na cela pequena. Joaquim, você não faz ideia da quantidade de dinheiro que passava pelas minhas mãos. Milhões e milhões de reais. Contratos superfaturados de obras públicas. Licitações fraudadas, propinas para políticos. Eu assinava documentos que legalizavam tudo isso. Por que você não parou? Porque eles não deixam você parar. Ele parou de andar e me olhou. Uma vez que você entra, você sabe demais. Eles te pagam bem, te dão uma vida boa, mas você vira refém. E sua família sabia? A Lúcia sabia que eu ganhava bem, mas achava que era porque o escritório tinha crescido. A Beatriz não sabia de nada, obviamente. Eu tentava manter elas longe de tudo isso. Fiquei pensando na ironia da situação. Roberto tentava proteger a família mantendo-as longe do mundo dele, mas foi exatamente elas que acabaram se metendo no meio. Me conta do dia no shopping. Roberto voltou a se sentar, dessa vez ainda mais perto das grades. Era aniversário da Beatriz. 5 anos. A gente tinha combinado de ir no shopping comprar um presente para ela. Uma boneca que ela queria há meses. A voz dele ficou embargada ao falar da filha. A Lúcia foi ao banheiro e levou a Beatriz junto. Quando voltaram, ela estava pálida, tremendo. Me disse que tinha ouvido uma conversa que não devia. Que conversa exatamente? O Joca estava conversando com um homem que eu nunca tinha visto antes.
um senhor de uns 60 anos, bem vestido, que falava baixo mas com autoridade. Eles estavam discutindo sobre umas obras de duplicação da BR-153, aqui na região. E o que elas ouviram? Que a licitação já estava comprada. Que uma empresa específica ia ganhar o contrato, mesmo sendo mais cara que as outras. E que parte do dinheiro superfaturado ia ser usado para pagar propinas para deputados federais e um ministro. Senti um arrepio. O nível da corrupção era muito maior do que eu imaginava. E o Joca viu que elas ouviram? Vi. Roberto engoliu seco. A Beatriz tinha derrubado a boneca no chão. Quando a Lúcia se abaixou para pegar, ficou bem próxima da mesa onde eles estavam. O Joca parou de falar no meio da frase e olhou direto para ela. E aí? Aí eles foram embora. Mas meu telefone tocou 2 horas depois. Era o Márcio. Disse que precisávamos conversar urgentemente. Roberto se levantou de novo, agitado. Eles me chamaram para o escritório naquela mesma noite. Quando cheguei lá, tinha o Joca, o Márcio e outros 2 caras que eu nunca tinha visto. Caras pesados, de terno preto, com cara de quem não brinca em serviço. O que eles disseram? Que minha família tinha virado um problema, que precisava ser resolvido. As mãos dele tremeram. Eles tinham fotos, Joaquim, fotos da Lúcia e da Beatriz saindo de casa, indo na escola, no supermercado. Eles tinham seguido elas o dia inteiro, e te deram as opções. Me deram um papel com instruções. Eu tinha 48 horas para eliminar as testemunhas. Se eu não fizesse, eles matariam toda a minha família, incluindo minha irmã e os filhos dela. Porque eles não fizeram o serviço sujo por conta própria. Roberto deu uma risada amarga. Porque assim eles mantêm as mãos limpas, e me transformam em cúmplice também. Se eu matasse minha própria família, eu nunca poderia dedurar eles, porque eu seria assassino também. A lógica perversa da organização era impressionante. Eles forçavam as pessoas a se tornarem criminosas para garantir o silêncio. Roberto, perguntei, olhando nos olhos dele. Você realmente ia fazer aquilo? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando respondeu, as lágrimas escorriam pelo rosto. Não sei, Joaquim. Honestamente, não sei. Ele se ajoelhou perto das grades. Eu estava destruído por dentro. Passava as noites acordado, olhando para elas dormindo, tentando encontrar outro jeito. Mas eles tinham coberto todas as saídas. E a polícia? Eles me mostraram fotos de policiais recebendo dinheiro. Me disseram que tinham gente infiltrada em vários órgãos, que não adiantava denunciar. Então você decidiu obedecer? Decidi tentar. Ele baixou a cabeça. Mas quando cheguei no local, quando cavei o buraco, quando olhei para o rosto da minha filha, eu entendi que preferia morrer a fazer aquilo. E se eu não tivesse aparecido, acho que eu teria encontrado coragem para parar mesmo assim. Ele me olhou, mas talvez fosse tarde demais. Talvez eu tivesse feito algo irreversível antes de ter essa coragem. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O barulho do presídio ao redor, grades se fechando, vozes distantes, passos no corredor criavam uma trilha sonora sombria para nossa conversa. Roberto, disse eu, finalmente. Eles vão atrás de mim agora? Provavelmente, respondeu ele, sem rodeios. Você é uma testemunha que eles não esperavam. E eles não gostam de surpresas. E sua irmã, seus sobrinhos? Já estão em local seguro. A polícia foi buscar eles ontem à noite. Ele fez uma pausa. Joaquim, eu sei que você não pediu para se envolver nisso. Sei que você só queria ajudar. Mas agora que você está dentro, precisa se proteger. O que você me aconselha? Aceita a proteção policial. Pelo menos até eles prenderem os cabeças da organização. Ele se aproximou mais das grades. E cuidado com todo mundo. Eles têm gente em lugares que você nem imagina. Quando voltei para o hospital, minha cabeça estava a mil. A conversa com Roberto havia esclarecido muita coisa, mas também havia mostrado o tamanho do perigo em que eu estava metido. Dr. Coleman e o investigador Ramalho me esperavam no quarto. E então? Perguntou Dr. Coleman. Aceita entrar no programa de proteção? Olhei pela janela. Lá fora, caminhões continuavam passando na BR-153. Minha vida, meu trabalho, minha identidade, tudo estava ligado àquela estrada. Aceito, respondi, mas com uma condição. Qual? Quero ajudar vocês a pegarem esses caras. Não quero só me esconder.
Quero que eles paguem pelo que fizeram com a família do Roberto. O investigador sorriu pela primeira vez desde que eu o havia conhecido. Isso pode ser arranjado, disse ele. Na verdade, estávamos esperando que o senhor dissesse isso. Como assim? Porque para derrubar uma organização desse tamanho, a gente precisa de todas as testemunhas possíveis. E o senhor, seu Joaquim, pode ser a peça-chave que faltava. Naquela noite, deitado na cama do hospital, pensei em como a vida pode mudar em questão de segundos. De manhã, eu era um caminhoneiro anônimo. Agora, era parte de uma investigação que podia derrubar políticos e empresários poderosos. Mas, principalmente, pensei na Beatriz, uma menina de 5 anos que merecia crescer num mundo onde pessoas como Joca não pudessem destruir famílias só para proteger seus esquemas sujos. E se para isso eu tivesse que abrir mão da minha estrada por um tempo, que fosse, algumas lutas valem mais que nossa zona de conforto. No dia seguinte, recebi alta do hospital. Mas em vez de voltar para minha casa em Goiânia, fui levado para um local secreto, uma casa simples, numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde ficaria até que a operação policial fosse concluída. Antes de sair de Jataí, passei na delegacia para me despedir de Lúcia e Beatriz. Elas estavam partindo naquele mesmo dia para seu novo lar, em algum lugar do sul do país. Beatriz correu para mim quando me viu chegando. Tio Joaquim, gritou, me abraçando as pernas. Você vai com a gente? Não posso, pequena, respondi, me abaixando para ficar na altura dela. Mas a gente se vê de novo um dia. Promete? Prometo. Lúcia se aproximou. Joaquim, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez por nós. Só cuida bem dela, respondi, apontando para Beatriz. E lembra ela de que tem um pai que, mesmo tendo errado, ama ela mais que tudo. Lúcia assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Vou lembrar. Quando elas entraram no carro que as levaria para sua nova vida, senti um aperto no peito. Mais uma família destruída por ganância e corrupção. Mas dessa vez, pelo menos, os responsáveis iam pagar. São Gonçalo do Rio Abaixo, interior de Minas Gerais. Uma cidade que eu nem sabia que existia até me encontrar escondido nela. 2 ruas principais, uma igreja centenária, um posto de gasolina e um silêncio que chegava a doer nos ouvidos de quem estava acostumado com o ronco constante de motores de caminhão. A casa onde me colocaram ficava na rua de trás da igreja. Simples, térrea, com varanda pequena e um quintal onde cresciam goiabeiras e jabuticabeiras que ninguém colhia. Era cuidada por Dona Conceição, uma senhora de 70 anos, que fazia as melhores broas de fubá que já comi na vida, e que tinha instruções de me tratar como sobrinho que veio se recuperar de um acidente. Joaquim, disse ela no primeiro dia, me servindo café na varanda. Não sei que tipo de acidente você teve, mas sei que foi coisa séria. Tá com cara de quem viu o diabo de perto. Ela não estava errada. Havia 2 semanas que eu mal conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto da Beatriz no buraco, ouvia os gritos da Lúcia, sentia o Roberto tremendo ao lado da cova que ele mesmo havia cavado. O agente que cuidava do meu caso se chamava Marcelo, um cara de uns 40 anos. Nordestino, que havia trabalhado na Polícia Federal antes de ser transferido para o programa de proteção. Ele vinha me visitar a cada 2 dias, sempre vestido como um vendedor ou representante comercial qualquer. Como você está se adaptando? Perguntou na segunda visita, sentando na varanda comigo. É estranho, respondi, olhando para a rua vazia. 30 anos na estrada, sempre em movimento, sempre com pressa. Agora, ficar parado assim. É como se eu tivesse esquecido como fazer isso. Vai ser temporário, disse ele, tirando um envelope do bolso. Mas trouxe notícias da investigação. Algumas boas, outras nem tanto. Abri o envelope. Eram fotos e documentos. Na primeira foto, reconheci o Joca, o homem que Lúcia havia visto no shopping. Era uma foto de vigilância, tirada na saída de um prédio comercial em Goiânia. Conseguimos identificar João Batista Carneiro, disse Marcelo. Ele tem mandado de prisão em aberto há 3 anos por lavagem de dinheiro em outros estados. O problema é que ele sumiu. Como? Assim sumiu? Desapareceu 2 dias depois da prisão do Roberto. A casa dele em Goiânia está vazia, as contas bancárias foram esvaziadas, os telefones desligados, como se ele nunca tivesse existido. Olhei a segunda foto.
Era de um homem mais velho, elegante, descendo de um carro preto. E esse aqui? Esse é o problema maior. Conseguimos identificar ele através das câmeras de segurança do shopping. É o deputado federal Oswaldo Moreira, da bancada ruralista, presidente da Comissão de Obras Públicas da Câmara. Senti um frio na barriga. Um deputado federal. A coisa era ainda maior do que eu imaginava. E ele sabe que foi identificado? Ainda não. Estamos indo devagar, reunindo evidências antes de dar o bote. Marcelo guardou as fotos. Mas aqui vem a parte que te interessa diretamente. Fala. A organização sabe que você existe. Não sabem onde você está, mas sabem que você é uma testemunha importante. Interceptamos algumas conversas telefônicas entre membros da quadrilha. Que tipo de conversas? Marcelo tirou um pequeno gravador digital do bolso. Escuta isso. Apertou o play. Era uma conversa telefônica, meio chiada, mas dava para entender claramente. O caminhoneiro continua vivo? Continua. E protegido. Isso é um problema. Ele viu muita coisa. Estamos procurando. Mais cedo ou mais tarde, vamos achar. Não demorem muito. Quanto mais tempo ele ficar vivo, mais perigoso fica. Senti um arrepio subir pela espinha. Reconhece alguma dessas vozes? Perguntou Marcelo. Não respondi, embora uma delas me parecesse vagamente familiar. Quem são? A primeira voz é do Márcio, o cara que aliciou o Roberto. A segunda ainda não identificamos, mas pelo tom de autoridade, deve ser alguém importante na hierarquia. E agora? Agora a gente acelera a investigação. Não dá mais para ficar esperando. Marcelo se levantou. E você vai ter que nos ajudar mais ativamente. Como? Vamos precisar que você grave um depoimento detalhado sobre tudo que viu e ouviu. E talvez precisemos que você apareça como isca. Isca? Deixar vazar que você está vivo e disposto a testemunhar, para forçar eles a cometerem um erro. A ideia me apavorou e me atraiu ao mesmo tempo. Ficar escondido em São Gonçalo do Rio abaixo estava me matando lentamente. Eu precisava fazer alguma coisa, tomar alguma atitude que fizesse diferença. É perigoso? Perguntei. Muito, respondeu Marcelo, sem rodeios. Mas com a proteção adequada, é viável, e pode ser nossa única chance de pegar os peixes grandes. Naquela noite, sozinho no quarto simples da casa de Dona Conceição, liguei para Marlene. Era arriscado, mas Marcelo havia autorizado uma ligação por semana, de um telefone seguro. Joaquim, atendeu ela, ansiosa. Como você está? Onde você está? Tô bem, Marlene. Não posso dizer onde, mas estou bem. Apareceu aqui em casa uns homens perguntando por você, disse ela, a voz preocupada. Disseram que eram da seguradora, que queriam falar sobre o acidente do caminhão. Mas não me pareceram de seguradora. Meu sangue gelou. Que tipo de homens? 2 caras de terno, falando fino, mas com cara de quem não brinca em serviço. Perguntaram se eu sabia onde você estava, se você tinha entrado em contato. O que você disse? Que a gente era separado há 2 anos, e que eu não sabia de nada da sua vida. Ela fez uma pausa. Joaquim, que encrenca é essa que você se meteu? Contei tudo para ela. Desde o momento em que vi Roberto cavando, até minha situação atual no programa de proteção. Marlene escutou em silêncio, soltando apenas algumas exclamações de susto. Meu Deus, Joaquim, disse ela quando terminei. Você não consegue fazer nada simples, né? Nem parar para ajudar alguém. Você acha que eu deveria ter passado direto? Não, respondeu ela, sem hesitar. Você fez a coisa certa, mas agora eu estou preocupada com você, e comigo também. Por que com você? Porque se eles foram na minha casa uma vez, podem voltar. E da próxima vez, podem não acreditar que eu não sei de nada. Ela estava certa. Ao me envolver nessa história, eu havia colocado em risco não só minha vida, mas também a dela. Marlene, escuta bem o que eu vou falar, disse, tentando manter a voz firme. Se esses homens voltarem, você liga imediatamente para este número. Passei para ela o número do Marcelo. E se eles te ameaçarem, você conta tudo. Diz que eu estou escondido, que você não sabe onde, que a última vez que conversamos foi há uma semana. Não tenta proteger informação nenhuma. Joaquim, promete, Marlene. Sua vida vale mais que qualquer investigação. Prometo, disse ela, a voz embargada. Mas você também promete que vai se cuidar. Prometo.
Depois que desliguei, fiquei na varanda olhando para o céu estrelado de Minas. Um céu que eu nunca havia tido tempo de observar quando estava sempre dirigindo. As estrelas pareciam mais brilhantes ali, longe da poluição luminosa das grandes cidades. Dona Conceição apareceu com uma xícara de café. Não consegue dormir? Perguntou, se sentando na cadeira ao lado. Mente muito agitada. Respondi, quer conversar? Às vezes ajuda. Olhei para ela. Uma senhora simples, que havia criado 5 filhos sozinha depois que o marido morreu num acidente de trabalho. Que havia visto a cidade se esvaziar ao longo dos anos, com os jovens indo embora em busca de oportunidades. Que continuava ali, cuidando da casa, da igreja, dos poucos vizinhos que restavam. Dona Conceição, a senhora já se arrependeu de alguma coisa importante na vida? Ela sorriu. Filho, chegar aos 70 anos sem arrependimentos é sinal de que você não viveu direito. Tomou um gole do café, mas tem arrependimento de fazer e arrependimento de não fazer. O segundo dói mais. Como assim? Eu me arrependo de algumas coisas que fiz, palavras que falei na raiva, decisões que tomei com pressa, mas me arrependo muito mais das coisas que não fiz. Das vezes que não ajudei quando podia ajudar, das vezes que fiquei em silêncio, quando devia ter falado. E se ajudar alguém colocar você em perigo, aí você tem que decidir que tipo de pessoa quer ser. Ela me olhou nos olhos. Você pode viver uma vida segura e pequena, ou pode viver uma vida perigosa e importante. Raramente dá para ter as duas coisas. No dia seguinte, Marcelo apareceu com uma equipe maior. 2 investigadores da Polícia Federal, uma promotora do Ministério Público e um técnico em informática. Chegou a hora, disse ele. Vamos gravar seu depoimento oficial e preparar a operação. Passamos a manhã inteira gravando. Contei tudo nos mínimos detalhes. O que vi, o que ouvi, as conversas com Roberto, as ameaças que ele recebeu. Cada palavra foi transcrita, cada detalhe foi verificado. A promotora, doutora Helena Cardoso, era uma mulher de uns 45 anos, com um jeito sério mas gentil. Seu Joaquim, seu depoimento é fundamental para esta investigação, disse ela, depois que terminamos a gravação. Mas preciso ser honesta com o senhor, vai ser perigoso. Muito perigoso. Eu já entendi isso, respondi. Mas essas pessoas destruíram uma família. Obrigaram um pai a quase matar a própria esposa e filha. Não posso deixar isso passar. O plano é o seguinte, disse um dos investigadores federais. Vamos vazar discretamente que você está disposto a testemunhar, através de informantes da própria organização. Quando eles vierem atrás de você, a gente vai estar esperando. E se der errado? Se der errado, você morre. Respondeu o investigador, sem rodeios. Por isso mesmo, vamos ter uma equipe de elite te protegendo. Snipers, carros blindados, helicóptero de apoio. Vai ser uma operação de guerra. Quando? Semana que vem. Vamos fingir que você voltou para Goiânia, que está morando num apartamento seguro no centro da cidade. Na verdade, vai ser uma casa preparada, cheia de policiais disfarçados. Aquela tarde, sozinho de novo, caminhei pelas ruas vazias de São Gonçalo do Rio abaixo. Passou na minha cabeça que talvez fosse a última vez que eu andaria livre por uma cidade qualquer, que na semana seguinte, ou eu ajudaria a derrubar uma organização criminosa, ou estaria morto. Parei na frente da igreja. Era uma construção simples, de pedra, com uma torre pequena e um sino que devia tocar há mais de 100 anos. Entrei. Não sou muito religioso, mas algo naquele ambiente me tranquilizou. As velas tremulavam no altar, criando sombras dançantes nas paredes. O cheiro de cera e incenso me lembrou da minha infância, quando minha mãe me levava na igreja de Anápolis todo domingo. Sentei num banco de madeira e fiquei ali, em silêncio, pensando na vida. Em como um cara que só queria tocar sua vida dirigindo caminhão, havia se metido numa encrenca dessas. Em como as escolhas que fazemos num segundo podem mudar tudo para sempre. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Me virei e vi um padre jovem, de uns 30 anos, se aproximando. Boa tarde, disse ele, se sentando no banco ao lado. Sou o padre Antônio. Você deve ser o sobrinho da dona Conceição. Sou. Joaquim, respondi, apertando a mão dele. Ela me contou que você teve um acidente, que está se recuperando. Algo assim. Posso perguntar que tipo de acidente? Olhei para ele. Era um rosto honesto, sincero.
Alguém acostumado a ouvir confissões, a guardar segredos. Padre, o senhor acredita que algumas pessoas nascem para fazer certas coisas? Que o destino coloca a gente em situações específicas por algum motivo? Ele sorriu. Acredito que Deus nos coloca onde precisamos estar, quando precisamos estar. Mas também acredito que Ele nos dá livre arbítrio para escolher como agir. E se agir certo pode custar nossa vida, então você tem que decidir o que vale mais, sua vida ou sua alma. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Lá fora, o sino da igreja bateu 5 horas. Padre, perguntei, me levantando para ir embora. O senhor reza por pessoas que estão em perigo? Rezo por todo mundo que precisa, respondeu ele. Quer que eu reze por alguém específico? Por uma menina de 5 anos que está crescendo longe do pai. Por uma mulher que perdeu a vida que conhecia. Por um homem que quase destruiu tudo o que amava. Fiz uma pausa. E por um caminhoneiro que vai fazer uma coisa muito perigosa na semana que vem. Vou rezar por todos eles, disse o padre. E que Deus proteja especialmente o caminhoneiro. Quando voltei para casa, Dona Conceição estava na cozinha preparando o jantar. Marcelo passou aqui, disse ela, sem olhar para mim. Deixou um recado. Domingo vocês viajam. Dona Conceição, eu sei que você não é sobrinho meu, Joaquim, disse ela, se virando para me encarar. E sei que você não teve acidente nenhum, mas sei também que você é um homem bom, que está tentando fazer a coisa certa. Como a senhora sabe, 70 anos de vida ensina a gente a reconhecer o caráter das pessoas. Ela se aproximou e me deu um abraço. Você vai sair dessa, menino. Vai sair e vai poder voltar para a sua estrada. Tomara que a senhora esteja certa. Eu estou, disse ela, com convicção. E quando tudo acabar, você volta aqui para comer minhas broas de fubá. É uma promessa? É uma promessa. No sábado à noite, minha última noite em São Gonçalo do Rio abaixo, fiquei acordado na varanda até de madrugada, olhando as estrelas, ouvindo os grilos, sentindo o cheiro da terra úmida que vinha do quintal. Era estranho como aquela cidade minúscula, que eu nem sabia que existia um mês atrás, havia se tornado um refúgio. Como Dona Conceição, que eu conheci por acaso, havia se tornado alguém importante na minha vida. Talvez seja isso que faltava. Na minha relação com Marlene, não eram grandes gestos ou declarações. Era a simplicidade de sentar junto numa varanda, de dividir um café, de se preocupar um com o outro sem esperar nada em troca. Se eu saísse vivo da operação da semana seguinte, talvez pudesse tentar de novo com ela. Talvez pudesse aprender a ser um homem que não precisasse fugir para a estrada para se sentir útil. Ou talvez eu descobrisse que alguns homens nasceram mesmo para a estrada, e que não há nada de errado nisso. O importante era ter a chance de descobrir. Domingo de manhã, Marcelo chegou cedo com uma van escura. Era hora de voltar para Goiânia e enfrentar o que viesse pela frente. Dona Conceição me deu um embrulho com broas de fubá para a viagem. Para você não esquecer do sabor de casa, disse ela. Eu nunca vou esquecer, Dona Conceição, nem do sabor, nem da senhora. Então vai, menino, vai fazer o que tem que fazer. E depois volta para contar como foi. Entrei na van, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, ia querer ficar. E eu tinha um trabalho para terminar. A casa em Goiânia parecia comum por fora. Um sobrado de classe média no setor oeste, com portão de ferro, jardim pequeno e uma placa de vende-se que estava ali há meses. Mas por dentro, era um arsenal. Câmeras em todos os cômodos, policiais disfarçados de vizinhos, equipamentos de comunicação camuflados nos móveis. E eu no meio de tudo isso, tentando parecer um homem normal, vivendo uma vida normal. Lembra da história, disse Marcelo, ajustando um microfone minúsculo na gola da minha camisa. Você é um caminhoneiro aposentado que decidiu-se mudar para Goiânia depois do acidente. Mora aqui há 2 semanas. Vai ao mercado toda manhã, almoça num restaurante da esquina, volta para casa no meio da tarde. E se eles não aparecerem? Vão aparecer, respondeu a doutora Helena, verificando os monitores numa sala que havia sido transformada em central de operações. Já vazamos a informação por 3 canais diferentes. Eles sabem que você existe, sabem que pode testemunhar contra eles. Não vão deixar isso passar. O primeiro dia foi tenso. Cada barulho na rua, cada carro que passava devagar, cada pessoa que olhava para a casa por mais de 2 segundos fazia meu coração disparar. Mas nada aconteceu.
No segundo dia, comecei a me acostumar com a rotina falsa. Levantava às 7. Tomava café, saía para comprar pão. O padeiro já me cumprimentava como se me conhecesse há anos. O dono do restaurante, eu almoçava todos os dias, me reservava a mesa do canto, aquela com vista para a rua. Era estranho fingir uma vida normal, quando sabia que a qualquer momento poderia virar campo de batalha. No terceiro dia, eles apareceram. Eu estava voltando do almoço quando notei o Corolla cinza, que já havia passado pela rua 3 vezes naquela manhã. Agora estava estacionado do outro lado da rua, com 2 homens dentro. Um mais novo, de boné, e outro mais velho, careca. Entrei em casa normalmente, mas assim que fechei a porta, Marcelo apareceu do nada. São eles, disse ele, falando baixo. Reconhece algum? O careca pode ser o Joca, respondi, espiando pela cortina. Não tenho certeza, mas o tamanho bate. Marcelo falou alguma coisa no rádio. Imediatamente, percebi movimento nas casas vizinhas. Cortinas se mexendo, pessoas se posicionando. O que fazemos agora? Nada, disse Marcelo. Você continua sua rotina normal. Eles provavelmente vão ficar observando por alguns dias antes de agir. Mas eu estava errado. Às 3 da tarde, o Corolla saiu de onde estava. 10 minutos depois, tocaram a campainha. Meu sangue gelou. Olhei para Marcelo, que fez sinal para eu atender normalmente. Abri a porta. Era um homem de uns 40 anos, bem vestido, com cara simpática de vendedor. Boa tarde. Meu nome é Carlos, sou corretor de imóveis. Soube que o senhor se mudou recentemente para o bairro. Mudei, sim, respondi, tentando manter a voz firme. Que bom! Estou sempre procurando pessoas que possam estar interessadas em investimentos imobiliários na região. O senhor teria uns minutinhos para conversarmos? Todo o meu instinto gritava para fechar a porta na cara dele. Mas eu sabia que tinha que representar meu papel. Claro, pode entrar. Ele entrou sorrindo, olhando ao redor da casa como se estivesse avaliando. Casa bonita, comentou. O senhor mora sozinho? Moro. Sou viúvo. Sinto muito. Ele se sentou no sofá, abrindo uma pasta. E trabalha com o quê? Sou aposentado. Era caminhoneiro. Os olhos dele brilharam um pouco ao ouvir isso. Caminhoneiro, profissão honrosa, rodou o Brasil inteiro, imagino. Rodei. Deve ter visto de tudo na estrada, né? Ele se inclinou para a frente. Acidentes, pessoas precisando de ajuda. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele estava pescando informações. Vi algumas coisas, sim, respondi, fingindo naturalidade. Imagino. Ele fechou a pasta. Senhor, me desculpe, não peguei seu nome. Joaquim, senhor Joaquim, vou ser direto com o senhor. O tom da voz dele mudou completamente. A simpatia desapareceu. Eu não sou corretor de imóveis. Senti o sangue gelar. Do meu ângulo, conseguia ver Marcelo na cozinha, falando urgentemente no rádio. Sou apenas um homem que veio aqui para resolver um problema, continuou o falso corretor. Um problema que o senhor se tornou para algumas pessoas importantes. Não sei do que você está falando, respondi. Claro que sabe. Ele se levantou, caminhando até a janela. Há algumas semanas, o senhor estava numa estrada perto de Jataí. Viu algumas coisas que não devia ter visto. Eu não vi nada. Joaquim, disse ele, se virando para mim. Posso te chamar de Joaquim? Vamos parar de fingir. Nós dois sabemos por que estou aqui. Foi quando ele puxou uma pistola do paletó. Por favor, senta aí no sofá e põe as mãos onde eu possa ver. Sentei devagar, tentando não fazer movimentos bruscos. Cadê a equipe de proteção? Por que eles não estavam agindo? Muito bem, disse ele, mantendo a arma apontada para mim. Agora vamos ter uma conversinha civilizada. Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá, mas manteve a distância. Você tem 2 opções, Joaquim. A primeira é esquecer tudo que viu naquela estrada, mudar de cidade, sumir do mapa, nunca mais falar sobre o assunto. Em troca, você ganha R$100.000 e a garantia de que vai viver o resto da vida em paz. E a segunda opção? A segunda opção é você continuar insistindo em ser herói. Ele sorriu friamente. Nesse caso, você morre hoje. Sua ex-mulher Marlene morre amanhã. E qualquer pessoa que você tenha contado essa história também morre. A menção a Marlene me fez ver vermelho. Vocês encostaram a mão nela? Ainda não,
mas sabemos onde ela mora, onde trabalha, que carro ela dirige. Ele tirou o celular do bolso e me mostrou uma foto. Era Marlene saindo de casa. Foto tirada ontem de manhã. Tive que me segurar para não pular em cima dele. Então, Joaquim? Perguntou ele, guardando o celular. Qual vai ser? Você quer que eu esqueça que vi um homem tentando enterrar a própria família? Eu quero que você entenda que essa história é muito maior que você imagina. Ele se inclinou para a frente. Envolve pessoas muito poderosas. Deputados, senadores, ministros. Gente que pode fazer você sumir sem deixar rastro. E por que não me mataram logo? De cara, porque você se escondeu bem. E porque eliminar uma testemunha protegida pela Polícia Federal chama muita atenção. Ele fez uma pausa. Mas se você sair do programa voluntariamente, se desistir de testemunhar, aí vira só mais um caminhoneiro aposentado que teve um acidente. Foi quando comecei a entender. Eles não queriam apenas me matar. Queriam que eu desistisse voluntariamente de testemunhar, para não criar mártires ou chamar a atenção da imprensa. E se eu concordar? Perguntei. Como eu sei que vocês vão cumprir a palavra? Porque você não vale o risco, respondeu ele, honestamente. Se você desaparecer e ficar quieto, você não é mais problema nosso. Temos coisas mais importantes para nos preocupar. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Onde diabos estava a equipe de proteção? Posso pensar um pouco? Perguntei. Claro, você tem exatamente 2 minutos. Ele olhou para o relógio. A partir de agora, minha mente disparou. Precisava ganhar tempo. Precisava fazer alguma coisa para alertar Marcelo, que devia estar se perguntando por que eu estava demorando tanto. Pode me servir um copo de água? Perguntei. Tô nervoso, garganta seca. Ele hesitou. Vou com você até a cozinha. Devagar. Levantamos juntos. Ele manteve a arma apontada para mim enquanto caminhamos até a cozinha. Quando chegamos lá, não havia ninguém. Cadê o Marcelo? Peguei um copo no armário e abri a torneira. A água estava saindo bem devagar. Aproveitei para olhar ao redor. Na mesa da cozinha, havia um bilhete escrito à mão. Problema técnico. Aguarde sinal. Problema técnico? Que problema técnico? Já bebeu bastante, disse o homem. Vamos voltar para a sala. Quando voltamos, ele olhou o relógio. De novo. Tempo esgotado. Joaquim, qual é a sua decisão? Respirei fundo. Se a equipe de proteção não podia me ajudar naquele momento, eu teria que me virar sozinho. Eu aceito, disse. Aceita o quê? Aceito desistir de testemunhar. Aceito os 100 mil reais. Aceito sumir do mapa. Ele sorriu. Decisão sábia. Guardou a arma no paletó. Vou fazer uma ligação para confirmar o acordo. Ele tirou o celular e discou um número. Alô? Sim, é o Carlos. Fez uma pausa. Conversei com nosso amigo. Ele decidiu aceitar nossa proposta. Eu conseguia ouvir uma voz do outro lado da linha, mas não entendia o que diziam. Entendi, continuou Carlos. Não, ele vai cooperar. Tenho certeza. Mais uma pausa. Certo. Vou providenciar a documentação agora. Ele me olhou. E a transferência do dinheiro? Também. Quando desligou, se virou para mim. Meus superiores ficaram satisfeitos com sua decisão. O dinheiro vai estar na sua conta até amanhã. E um agente vai vir aqui amanhã à noite para te levar para a sua nova cidade. Que cidade? Ainda não decidiram, mas vai ser longe. Daqui, bem longe. Foi quando notei algo estranho. Lá fora, a rua estava quieta demais. Nenhum carro passando, nenhum vizinho na calçada. Era como se o bairro inteiro tivesse sido evacuado. Carlos, disse eu. Posso fazer uma pergunta? Pode. Como vocês sabiam que eu estava aqui? Ele sorriu. Joaquim, você não entende mesmo o alcance da nossa organização. Temos informantes em todo lugar, inclusive na própria Polícia Federal. Meu sangue gelou. Se eles tinham alguém dentro da operação, então vocês sabem que esta casa é uma armadilha? Perguntei. Sabemos, respondeu ele, calmamente. E sabemos que neste exato momento, a equipe de proteção está lidando com uma emergência falsa que criamos do outro lado da cidade. Que tipo de emergência? Um atentado contra o deputado Oswaldo Moreira. Bomba no carro dele, tiroteio, a obra toda. Ele riu. Claro que é tudo encenação. Mas a Polícia Federal não sabe disso. Entendi tudo. Eles haviam criado uma situação de emergência para tirar toda a equipe de proteção da casa.
Agora eu estava sozinho com ele. Muito inteligente, disse eu. Obrigado. Ele olhou o relógio de novo. Bom, acho que nossa conversa por hoje acabou. Você vai ficar aqui aguardando o agente de amanhã. Eu vou embora. E se eu resolver mudar de ideia? Não vai resolver, disse ele, tirando a arma de novo. Porque se você tentar sair desta casa, ou se tentar entrar em contato com a polícia, a Marlene morre em 2 horas. Ele se dirigiu para a porta. Joaquim disse, se virando uma última vez. Só para você saber, o nome verdadeiro do meu chefe não é Joca. É João Batista Carneiro Filho. E o pai dele é o deputado federal João Batista Carneiro. O deputado tem um filho envolvido nisso? Tem. E tem também um irmão. 2 cunhados e um genro. Ele abriu a porta. É uma empresa familiar, por assim dizer. Depois que ele saiu, fiquei sozinho na casa. Completamente sozinho. Sem equipe de proteção, sem comunicação, sem nada. Mas eu tinha aprendido uma coisa importante. A organização era muito maior do que imaginávamos. E tinha ramificações que chegavam até o alto escalão do governo federal. Precisava avisar alguém. Mas como? Foi quando lembrei do telefone fixo da cozinha. Era uma linha comum, não deviam estar grampeando. Liguei para o único número que sabia de cor, o da Marlene. Joaquim? Atendeu ela, surpresa. Pensei que você não podia ligar. Marlene, escuta bem o que eu vou falar, disse. Falando baixo. Você está em perigo. Muito perigo. O quê? Sai de casa agora. Pega o carro e vai para a casa da sua irmã em Anápolis. Não volta para casa, não vai trabalhar, não fala com ninguém. Joaquim, você está me assustando. É para assustar mesmo. Ouvi um barulho na rua. Eles sabem onde você mora. Podem ir atrás de você. Quem são eles? Depois eu explico. Agora vai. Vai agora. E você? Eu vou ficar bem. Mas você precisa sair de casa agora. Desliguei o telefone e fui até a janela. Com ola cinza continuava estacionado do outro lado da rua. Mas agora havia outro carro também. Um Civic preto, com 2 homens dentro. Eles estavam me vigiando. E provavelmente haviam ouvido minha conversa telefônica. Merda! Eu tinha que sair daquela casa. Mas como? Foi quando lembrei das palavras do Padre Antônio, em São Gonçalo do Rio Abaixo. Deus nos coloca onde precisamos estar, quando precisamos estar. Talvez eu estivesse ali não para ser protegido, mas para descobrir a verdade. Para expor uma organização que era muito maior do que qualquer um imaginava. E se para isso eu tivesse que arriscar tudo, incluindo minha vida, que fosse. Algumas verdades valem mais que nossa segurança. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever tudo o que havia descoberto. Nomes, datas, conexões familiares. Se algo acontecesse comigo, pelo menos a informação não morreria junto. Lá fora, escureceu, e eu sabia que quando amanhecesse, minha vida nunca mais seria a mesma. Para o bem ou para o mal, passei a noite inteira acordado, escrevendo. Cada nome que lembrava, cada detalhe da conversa com Collins, cada conexão que conseguia fazer entre os membros da organização. Eram 4 folhas de papel manuscrito que poderiam derrubar uma rede de corrupção que se estendia por vários estados. Às 5 da manhã, ouvi barulho de carros na rua. Espiei pela cortina e vi 3 viaturas da Polícia Federal chegando. Marcelo desceu de uma delas, correndo em direção à casa. Joaquim, gritou ele, batendo na porta. Você está bem? Abri a porta. Ele estava suado, com a roupa amassada, cara de quem havia passado a noite em claro. Onde diabos vocês estavam? Perguntei. Caímos numa armadilha, respondeu ele, entrando apressado. Criaram uma emergência falsa do outro lado da cidade. Quando percebemos que era golpe, já era tarde demais. Eles estiveram aqui, eu sei. Encontramos os carros de vigilância abandonados a 2 quadras daqui. Ele olhou ao redor da casa. O que aconteceu? Contei tudo. A visita do falso corretor, a proposta de suborno, as ameaças contra Marlene. E principalmente, a revelação sobre a estrutura familiar da organização. João Batista Carneiro Filho? Repetiu Marcelo, incrédulo. O filho do deputado? E não é só ele. Segundo o Collins, tem irmão, cunhados, genro. É uma empresa familiar mesmo. Merda, murmurou Marcelo. Isso explica muita coisa. Explica como eles sempre ficam sabendo dos nossos movimentos. Entreguei as folhas que havia escrito durante a noite. Tá tudo aqui.
tudo que eu consegui lembrar e deduzir. Marcelo leu rapidamente, os olhos arregalando a cada parágrafo. Joaquim, isso aqui é uma bomba. Se for verdade, vai derrubar meio Congresso Nacional. É verdade, confirmei. E eles sabem que eu sei. Por isso mesmo, você não pode ficar aqui. Vamos te tirar de Goiânia agora. Não. Como não? Não vou fugir de novo. Caminhei até a janela, olhando para a rua onde tudo havia acontecido. Passei um mês escondido em São Gonçalo do Rio abaixo. Pensei que ia enlouquecer de ficar parado. Não vou fazer isso de novo. Joaquim, eles vão te matar. Talvez. Mas se eu ficar me escondendo para sempre, que tipo de vida é essa? Me virei para encará-lo. Quantas outras famílias como a do Roberto eles vão destruir enquanto eu fico escondido? Marcelo respirou fundo. O que você quer fazer? Quero que essa história seja contada. Quero que todo mundo saiba o que essas pessoas são capazes de fazer. Peguei as folhas da mão dele. E quero que a Beatriz, quando crescer, saiba que alguém lutou para que o pesadelo da família dela tivesse algum significado. 2 horas depois, estava na sede da Polícia Federal em Goiânia, numa sala com 10 investigadores, 2 promotores do Ministério Público Federal e 1 juiz federal. Era a maior operação anticorrupção que Goiás havia visto em décadas. Senhor Joaquim, disse o juiz, um homem de uns 60 anos, de cabelos grisalhos. Seu depoimento é extraordinário, mas preciso alertá-lo, se decidir testemunhar oficialmente, não há volta. Essa gente não perdoa. Juiz, respondi. Há 1 mês e meio, eu era apenas um caminhoneiro que parou para ajudar alguém na estrada. Hoje, eu sei de uma corrupção que rouba milhões dos cofres públicos e destrói famílias inteiras. Se eu não falar, quem vai falar? Muito bem. O juiz assinou alguns papéis. Autorizo o início da Operação Estrada Limpa. Mandados de prisão para 15 pessoas, mandados de busca e apreensão para 20 endereços, bloqueio de contas bancárias de empresas suspeitas. Foi quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atende, disse um dos investigadores, mas põe no viva voz. Alô, Joaquim? Era a voz do Collins, o falso corretor. Sou eu. Você não cumpriu nossa combinação. Fez uma ligação ontem à noite. Fiz. E agora está na Polícia Federal. Olhei para os investigadores ao redor da mesa. Como ele sabia onde eu estava? Estou. Joaquim, você está cometendo um erro muito grave. Ainda dá tempo de voltar atrás. Não vou voltar atrás. Então você acabou de assinar a sentença de morte da Marlene. Meu sangue gelou. Vocês não vão encostar a mão nela. Já encostamos. A voz dele estava fria, calculista. Ela está conosco agora. E vai continuar viva enquanto você cooperar. Isso é mentira. Quer apostar? Vou passar o telefone para ela. Houve uma pausa, e depois ouvi a voz da Marlene, tremula, assustada. Joaquim? Joaquim, me ajuda. Eles me pegaram quando eu estava saindo de Anápolis. Marlene. A ligação foi cortada. Todos na sala me olhavam em silêncio. O juiz foi o primeiro a falar. Senhor Joaquim, mudou alguma coisa? Fechei os olhos. Respirei fundo. Pensei na Beatriz, no Roberto, em Dona Conceição, no Padre Antônio. Em todas as pessoas que haviam me ensinado que algumas coisas valem mais que nossa segurança pessoal. Não mudou nada, respondi. Vamos continuar. Mas sua ex-mulher. Eles vão matar ela de qualquer jeito se a gente parar agora. A única chance de salvá-la é acabar com essa organização hoje. O coordenador da operação, um delegado federal chamado Augusto, se levantou. Senhor Joaquim tem razão. Temos que agir rápido, antes que eles tenham tempo de eliminar evidências ou testemunhas. Quantas equipes temos? Perguntou o juiz. 12. Espalhadas por Goiás, Mato Grosso, Minas e Distrito Federal. Então vamos. Operação Estrada Limpa está autorizada. O que aconteceu nas horas seguintes foi como um filme de ação. Pelo rádio da Central de Operações, acompanhamos as prisões em tempo real. Equipe 3 para a Central. João Batista Carneiro Filho preso em flagrante destruindo documentos no escritório. Equipe 7 para a Central. Márcio Silva Santos preso na residência. Encontramos R$500 mil em dinheiro e 3 armas. Equipe 1 para a Central. Deputado Oswaldo Moreira não está na residência em Brasília, procurando. Mas a equipe que mais me interessava era a equipe 4, que estava procurando Marlene.
Equipe 4 para a Central, investigando 3 propriedades rurais da família Carneiro. Primeira propriedade limpa. Equipe 4 para a Central. Segunda propriedade limpa. Equipe 4 para a Central. Terceira propriedade. Encontramos algo. Meu coração parou. Central, encontramos uma mulher em cativeiro. Aparenta estar bem, apenas assustada. É a Marlene? Perguntou o coordenador. Afirmativo. Marlene Souza Silva. Está consciente? Respondendo, desabei na cadeira. Ela estava viva. 2 horas depois, Marlene chegou na sede da Polícia Federal. Estava pálida, com a roupa amassada, mas inteira. Quando me viu, correu para meus braços. Joaquim, pensei que ia morrer. Eu também pensei, respondi, abraçando forte. Eu também pensei. Eles me disseram que você estava entregando informações sobre eles, que por sua causa eu ia morrer. E você acreditou? Ela se afastou um pouco, me olhando nos olhos. Por um segundo, sim, mas depois lembrei. De quem você é? Lembrei que você é o homem que para na estrada para ajudar estranhos, que você nunca faria algo que colocasse alguém em perigo. Foi quando o delegado Augusto se aproximou. Senhor Joaquim, temos notícias da operação. Boas ou ruins? Mistas. Ele se sentou numa cadeira próxima. Prendemos 15 pessoas, incluindo João Batista Carneiro Filho, e 5 políticos de diferentes esferas. Apreendemos documentos que comprovam desvio de mais de 200 milhões de reais em obras públicas. E a má notícia? O deputado federal João Batista Carneiro e 2 outros membros importantes da organização fugiram. Provavelmente saíram do país. E o Joca? Morto. O delegado fez uma pausa. Aparentemente, ele sabia demais e virou um risco para os próprios comparsas. Quando isso aconteceu? Há 2 horas, pouco depois de começarmos as prisões. Olhei para Marlene, depois para o delegado. E agora? Acabou? Para. A organização, sim. Desmontamos a estrutura, bloqueamos as contas, prendemos os operadores. Ele sorriu pela primeira vez. Mas para o senhor, imagino que esteja só começando. Como assim? Senhor Joaquim, o senhor virou notícia nacional. O caminhoneiro que desbaratou uma rede de corrupção de 200 milhões. Todos os jornais do país querem entrevistá-lo. A ideia me apavorou. Eu não quero ser notícia. Só quero voltar para a minha vida. Isso pode ser um problema, disse o delegado. Com toda essa exposição, fica difícil garantir sua segurança. Sempre vai ter alguém querendo se vingar. Então o que vocês sugerem? Programa de proteção permanente. Nova identidade, nova cidade, nova vida. Olhei para Marlene. Ela pegou minha mão. Joaquim, disse ela. Eu toparia recomeçar. Em qualquer lugar. Desde que seja com você. Mesmo sabendo que pode ser perigoso? Principalmente sabendo que pode ser perigoso. Ela sorriu. Porque agora eu entendi uma coisa. Você não foge para a estrada. Você vai atrás de quem precisa. E se eu quero estar com você, tenho que aceitar que essa é parte de quem você é. 3 meses depois, Roberto foi liberado da prisão. Sua colaboração com a investigação havia sido fundamental para desmantelar a organização. Ele cumpriu acordo de delação premiada e foi condenado a 2 anos em liberdade condicional. Lúcia e Beatriz continuavam no programa de proteção, mas em condições menos rígidas. Roberto poderia visitá-las uma vez por mês, sob supervisão. Eu soube disso tudo através de uma carta que recebi no meu novo endereço, uma cidade pequena, do interior do Paraná, onde eu havia aberto uma pequena transportadora. Nada grandioso, 2 caminhões, eu e um sócio, fazendo fretes regionais. A carta era do próprio Roberto. Joaquim, não sei seu endereço real. Então estou mandando esta carta através da Polícia Federal, esperando que chegue até você. Queria agradecer, não só por ter salvado minha família naquele dia, mas por ter tido coragem de ir até o fim. Por causa da sua coragem, dezenas de outras famílias não vão passar pelo que a minha passou. Vi você na televisão algumas vezes. Sei que você não gosta da fama, mas quero que saiba que para muita gente, você é um herói de verdade. Beatriz pergunta por você sempre. Ela diz que quando crescer, quer conhecer o tio que salvou a gente. Eu disse para ela que um dia isso vai ser possível. Espero que você esteja feliz na sua nova vida, e espero que um dia possamos nos encontrar de novo, em circunstâncias melhores. Com gratidão eterna, Roberto Silva dos
Santos pronto socorro. Anexei um desenho que a Beatriz fez para você. Ela disse que é você dirigindo seu caminhão numa estrada com flores dos dois lados. O desenho era colorido, feito com giz de cera. Um homem sorrindo dentro de um caminhão azul, numa estrada que mais parecia um arco-íris. Nas margens da estrada, flores de todas as cores e tamanhos. E no alto da folha, escrito com a caligrafia trêmula de uma criança de 5 anos, para o tio Joaquim, que cuida das pessoas na estrada. Mostrei o desenho para Marlene, que estava na cozinha preparando o almoço. É lindo, disse ela, sorrindo. Vai emoldurar? Vou. E vou pendurar na cabine do caminhão. Joaquim, disse ela, se aproximando. Você sente falta da vida de antes? Sinto falta da estrada, respondi, honestamente, mas não sinto falta da solidão. E se um dia você quiser voltar a rodar o Brasil inteiro? Aí eu ponho você de carona, e a gente roda junto. Ela riu. Eu toparia. Mesmo com todo o perigo? Principalmente com todo o perigo. Ela me beijou no rosto, porque agora eu sei uma coisa que demorei anos para entender. O quê? Que você não ama a estrada mais do que me ama. Você me ama através da estrada. E se é assim que você expressa amor, cuidando de pessoas, fazendo a diferença, então eu quero estar junto. Naquela tarde, sentado na varanda da nossa casa nova, olhando para a paisagem rural do Paraná, pensei em como a vida pode mudar de rumo de formas que a gente nunca imagina. 6 meses atrás, eu era um caminhoneiro solitário, separado, sem perspectiva de futuro. Hoje, era um homem casado de novo, dono de um pequeno negócio, vivendo numa cidade onde todo mundo me conhecia como seu Joaquim, o cara que desbaratou aquela corrupção toda. Não era a vida que eu havia planejado, mas talvez fosse a vida que eu precisava. De vez em quando, ainda sonhava com a estrada, com o ronco do motor, com o horizonte infinito, com a sensação de liberdade que só quem dirigiu um caminhão consegue entender. Mas quando acordava e via Marlene dormindo ao meu lado, quando tomava café com ela na varanda, quando planejávamos juntos o futuro da nossa pequena empresa, eu entendia que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Havia encontrado um lar, não um lugar, mas uma pessoa, alguém que me aceitava como eu era, com minhas inquietações, minha necessidade de movimento, minha compulsão para ajudar estranhos. E talvez seja isso que todo mundo procura no final das contas. Não a estrada perfeita, mas alguém disposto a viajar junto, independente do destino. Um ano depois, recebi uma ligação inesperada. Era de Dona Conceição, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Joaquim, menino, que saudade. Como você conseguiu meu telefone? Pedi para a Polícia Federal, respondi, sorrindo. Como a senhora está? Velha, mas firme. E você? Vi na televisão que casou de novo. Casei, com a Marlene, que eu já te falei. Que bom, menino, que bom. Fez uma pausa. Joaquim, você lembra da promessa que me fez? Que promessa? De voltar aqui para comer minhas broas de fubá. Olhei para Marlene, que estava me observando curiosa. Lembro, sim. Então veio, você e a Marlene. A casa está sempre aberta para vocês. Dona Conceição, pode ser perigoso. Ainda tem gente que pode querer me fazer mal. Bobagem, disse ela, com aquela firmeza que só mulher de 70 anos tem. O perigo maior é a gente passar a vida toda sem visitar quem gosta da gente. 2 semanas depois, eu e Marlene estávamos dirigindo pelas estradas de Minas Gerais, indo para São Gonçalo do Rio Abaixo. Era a primeira viagem longa que fazíamos juntos desde que nos casamos de novo. É estranho, disse Marlene, olhando pela janela. Nunca pensei que fosse gostar tanto de estar na estrada. Por quê? Porque aqui eu entendo você. Entendo por que você precisa disso. Ela apontou para o horizonte. Essa sensação de que o mundo é maior do que nossos problemas. De que sempre tem algo novo adiante. E também tem isso, disse El, apontando para o acostamento. Havia um homem acenando, ao lado de um Fusca enguiçado. Para? Perguntou Marlene. Para. Estacionamos atrás do Fusca. O homem se aproximou, agradecido. Obrigado por pararem, disse ele. Sou médico, tava indo para uma emergência em Patos de Minas. O carro morreu do nada. A gente te leva, ofereci. Sério? Vocês salvariam minha vida. E a vida do paciente também. Quando o médico subiu na caroninha do nosso caminhão, Marlene me olhou e sorriu. Entendi, disse ela. É isso que você faz. É quem você é.
E você não se incomoda? Eu me apaixonei de novo, respondeu ela. Por você e pela pessoa que você vira quando ajuda alguém. Chegamos em São Gonçalo do Rio abaixo no fim da tarde. Dona Conceição nos esperava na varanda, com um sorriso que iluminava a rua inteira. Menino, gritou ela, correndo, para me abraçar. Como você cresceu, Dona Conceição, eu não mudei nada. Mudou sim, tá com cara de homem feliz. Ela abraçou Marlene como se fosse filha. Então você é a Marlene, que moça bonita, e com cara de quem aguenta as inquietações desse danado. Aguento, respondeu Marlene, rindo, e às vezes até gosto. Passamos 3 dias em São Gonçalo do Rio abaixo. Comemos as broas de fubá que continuavam as melhores do mundo. Conversamos na varanda até tarde. Visitamos a igreja, onde havia conversado com o padre Antônio. No último dia, quando estávamos nos despedindo, Dona Conceição me deu um embrulho para a viagem, disse. Mais broas? Não só. Abre depois. Na estrada de volta, parei numa cidade pequena para abastecer. Foi quando abri o embrulho. Além das broas, havia uma carta manuscrita. Joaquim, desde que você foi embora daqui, penso sempre numa coisa que você me disse naquela noite na varanda. Você perguntou se eu já tinha me arrependido de alguma coisa importante na vida. Agora, eu quero te contar uma coisa. Nunca me arrependi de ter conhecido você. Nunca me arrependi de ter cuidado de você quando estava machucado e perdido. Porque foi cuidando de você que eu entendi uma coisa importante sobre mim mesma. Eu não sou só uma velha que vive numa cidade pequena. Eu sou alguém que pode fazer diferença na vida das pessoas, mesmo que seja só oferecendo um prato de comida e uma conversa amiga. Você me ensinou isso, menino. Me ensinou que a gente pode ser importante na vida de alguém, mesmo que seja por pouco tempo. Obrigada por ter aparecido na minha vida. E obrigada por ter trazido a Marlene aqui. Vocês dois foram feitos um para o outro. Com carinho, Dona Conceição. Pronto socorro. O padre Antônio mandou dizer que continua rezando pelo caminhoneiro que ia fazer uma coisa perigosa. E que agora reza para que vocês sejam felizes juntos. Mostrei a carta para Marlene. Ela leu em silêncio, os olhos brilhando. Joaquim, disse ela, quando terminou. Você percebe quantas vidas você tocou só por estar disposto a parar e ajudar? Eu não fiz nada demais. Fez sim. Ela dobrou a carta cuidadosamente. Você mudou o destino de uma família inteira. Derrubou uma organização criminosa. Devolveu milhões de reais aos cofres públicos. E de quebra, ainda salvou nosso casamento. Como eu salvei nosso casamento? Me mostrando quem você realmente é. Ela pegou minha mão. Eu sempre achei que você fugia de casa. Mas você não foge, Joaquim. Você vai atrás de quem precisa. E isso não é defeito. É virtude. Voltamos para casa no fim daquele dia. Para nossa cidade pequena no Paraná. Nossa casa simples. Nossa vida que não tinha nada de extraordinário, mas que era nossa. 6 meses depois, num sábado qualquer, estava na oficina cuidando de um dos caminhões quando Marlene apareceu correndo. Joaquim, vem ver. O que foi? Ligaram da Polícia Federal. Tem uma família de refugiados venezuelanos que chegou em Foz do Iguaçu. Eles precisam ser transportados para um abrigo em Curitiba, mas não tem ninguém disponível. E eles querem que a gente faça o transporte? Querem. Ela sorriu. São uma mãe com 3 filhos pequenos. Fugiram da Venezuela a pé, atravessaram o Brasil inteiro procurando um lugar seguro. Olhei para Marlene, depois para o caminhão, depois para a estrada que se estendia além da nossa cidade. Marlene, disse eu, isso pode ser perigoso. É uma viagem longa, atravessando estados, levando pessoas que não conhecemos. Eu sei, respondeu ela. Por isso mesmo que eu já arrumei nossas coisas. Como assim? Joaquim, se essa família precisa de ajuda, a gente vai ajudar. Juntos. Ela se aproximou, me beijou no rosto. Afinal de contas, não foi isso que você me ensinou? Que algumas coisas valem mais que nossa zona de conforto? 2 horas depois, estávamos na estrada. Marlene ao meu lado no banco do carona, cantando uma música no rádio. Na carroceria, uma família venezuelana que havia atravessado meio continente, em busca de uma chance de recomeçar. Era estranho como tudo havia mudado. E ao mesmo tempo, como tudo continuava igual. Eu continuava sendo um homem que não conseguia passar direto quando alguém precisava de ajuda. Mas agora tinha alguém ao lado que não só entendia isso, como
participava disso. Marlene se virou para mim, sorrindo. Joaquim, disse ela, onde é que a gente vai dormir hoje? Não sei, respondi, olhando para a estrada à frente. Vamos descobrir quando chegar a hora. E amanhã? Amanhã a gente vê amanhã. Ela riu e voltou a olhar para a estrada, para o horizonte que se estendia infinito à nossa frente, cheio de possibilidades, de pessoas que talvez precisassem de ajuda, de histórias que talvez precisassem ser contadas. E pela primeira vez em mais de 30 anos na estrada, eu não estava sozinho. Tinha alguém dividindo a viagem comigo. Alguém que entendia que às vezes a gente não escolhe ser herói. A gente só escolhe não ser covarde. E que isso, no fim das contas, faz toda a diferença do mundo. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. Na carroceria, ouvi uma das crianças venezuelanas rindo. Um som puro, inocente, de quem ainda acredita que o mundo pode ser um lugar bom. Talvez seja isso que a gente tenta fazer, no fim das contas. Não salvar o mundo inteiro, mas manter viva a possibilidade de que ele pode ser salvo. Uma família de cada vez. Uma parada de cada vez. Uma estrada de cada vez. E quando chegamos em Curitiba, quando entregamos a família venezuelana no abrigo, quando vimos as crianças correndo livres no pátio, eu soube que havia encontrado meu lugar no mundo. Não era um lugar geográfico, era um propósito. E a melhor parte é que agora eu não precisava carregar esse propósito sozinho. A estrada continuava longa à nossa frente, mas agora, finalmente, eu tinha companhia para a viagem.